Misericórdia, o que eu tô fazendo? Me corrijam se eu estiver errada, por favor. Beleza, Israel e Palestina, né? A gente tem essa guerra aí, essa questão que já vem de muito tempo. E palestinos são aqueles que descendem de Ismael e Israel de Isaac, seria isso? Filhos de Abraão. Filhos de Abraão. Mais ou menos porque Palestina é geográfico, né? É geográfico, não é tanto étnico, é mais geográfico do que étnico. Ah, entendi. Então, por favor, podem dar continuidade a essa questão que tem a ver com Abraão. Quer falar, pastor? Eu posso... Pode falar, pastor. Eu, por favor, o senhor mestre aqui. Muito bom. O Rafa apontou muito bem assim, essa questão étnica. O que acontece com a província que fica Israel e Palestina hoje, ela era a antiga província da Judéia, que a gente vai ver no Novo Testamento. Com as guerras judaico-cristãs, o Império Romano ele foi ficando irritado, né? Eu ia usar outra palavra, mas é melhor usar irritar. Foi ficando irritado com os judeus. E quando chegou ali no meado do segundo século, você teve uma última grande guerra, né? Terceira revolução, a guerra judaico-romana. E os judeus, eles foram, obviamente, derrotados. E aí aconteceu a grande diáspora dos judeus. Eles foram espalhados pela terra. E como forma de zombaria, os romanos resolveram mudar o nome da província, que era a província da Judéia, para a província da Palestina, que significa filisteu. Era um deboche, né? Nossa. Então, vocês não apenas são expulsos da terra, mas agora a terra leva o nome dos seus inimigos históricos. E aí, aquela região tornou-se a região da Palestina. A questão étnica, ela tem outros desdobramentos. Então, você tem uma grande divisão étnica do povo de Israel em 722, na destruição do Reino do Norte, pela Síria, e ali as 12 tribos, 10 delas são pulverizadas, e parte delas, acredito eu, estão no Reino do Sul também, elas entram ali no Judá e ficam ali, mas etnicamente você já tem um grande esfacelamento dessa ideia. E depois o Reino do Sul ele sobrevive ali até esse período que nós acabamos de falar. Então, quando a gente fala do judeu étnico, gente, é muito complexo, porque israelita é diferente de israelense. Israelita, nessa perspectiva teológica que a gente está trabalhando, a gente está falando do povo descendente dos judeus lá de Israel. Israelense é todo aquele que habita, que é cidadão de Israel. Né? Então, e aí você tem árabe, você tem ocidental, você tem judeu, você tem negro, você tem branco, amarelo, verde. Você tem gente de tudo quanto é lugar que habita lá e que é cidadão de Israel. Então, essas distinções são importantes. Porque às vezes o cara fala assim, o cara é palestino, ele é árabe. Não necessariamente. Majoritariamente, mas não necessariamente. Ou mesmo o reducionismo que a gente faz. O cara é palestino, ele é terrorista. A gente tem que tomar muito cuidado para fazer essas avaliações. Acho que só para esclarecer. Então, grupos terroristas como Hamas, o Hezbollah, eles não representam o povo palestino. O Hezbollah é do Irã, não é? Acho que sim. É do Irã. Líbano. É do Líbano. Isso. Eles não representam o povo o árabe, si. Não, de jeito nenhum. São grupos à parte que militam de formas muito complicadas. Na verdade, não militam, eles são marginais, não são assassinos. Mas qual é a relação que isso tem com essa discussão de Isaac e Ismael? Porque eu sempre vi muito essa questão. Falar, pra eu não ficar falando de Isaac e Israel. De Isaac e Ismael, na minha opinião, nenhuma. Por quê? Porque você não pode mais, depois de mais de 10 séculos... por baixo aí, você achar que essas pessoas que estão lá agora têm direito à herança de Isaac e Ismael e achar que eles são o Israel de Deus. Então a briga era por conta disso? Quem era o Israel de Deus? Se era Ismael ou se era Isaac? Há um fundamentalismo nessa leitura da Bíblia que divide a Palestina e Israel assim. Os eleitos de Deus e os que não são. A Palestina, os que não são, né? No caso aqui. Então, Israel está sendo atacado porque Israel é a nação escolhida. É vítima. Deus vai na tribulação, ele vai restaurar Israel, Jesus vai reinar sobre Israel. A Bíblia não diz isso. Pelo menos na perspectiva milenista, isso não se encontra respaldo. Por quê? O milênio já está acontecendo. Nós já vivemos o milênio. O milênio acontece quando Jesus já está entre nós, quando o ministério terreno de Jesus começa o milênio, quando ele amarra Satanás. Quando os 70 voltam da sua tarefa missionária, ele diz, vi Satanás cair do céu como relâmpago. E outro texto, Jesus vai dizer que
como poderia, quando Jesus é chamado de filho de Beelzebu, ele disse, eu não sou filho de Beelzebu, eu amarrei o valente, eu entrei na casa do valente, eu amarrei o valente. Falou no Satanás passado. falando que ele já amarrou o valente, ele já amarrou Beelzebu, ele já amarrou Satanás. Satanás já está Jesus amarrado. estava falando de um exorcismo específico ali Não, ele tá naquele falando. caso. Ele tá falando do seu Peraí. Ele tá falando sobre o mistério terreno. Então, a Palestina e Israel, essa guerra é uma questão geopolítica. Não é uma questão teológica. Não trata-se de um povo especial. O povo especial é o povo de Deus. Israel é o Israel de Deus. Israel, depois de Jesus, é o Israel espalhado por todas as nações, todos os povos. Nós somos o Israel de Deus. Eles são. O Israel não está ligado a uma étnica, a uma nação. Está ligado a uma escolha de Deus de um povo para si. E todos nós somos esse Israel. Se nós dissermos que Israel representa apenas os judeus que estão lá naquele lugar, a gente está dizendo que eles são o povo de Deus e nós não. Então é equivocado dizer que Abraão ele tem culpa nisso? Porque Abraão- as pessoas Culpa? falam. Porque as Não. pessoas falam que Abraão, por não Tem saber tem um meme, esperar... cuidado com as suas escolhas, porque as suas escolhas têm consequência. Exatamente. É Abraão porque... resolveu tomar Agar e por isso Isso. essa guerra hoje. Bom, não é Na minha verdade. cabeça era Não é isso. verdade. Os palestinos não estão guerreando contra a nação de Israel, porque a nação de Israel é a eleita pelo Senhor. Não existe uma inveja, um ciúme, digamos, espiritual. Existe uma guerra religiosa, obviamente. Existe uma guerra cultural, obviamente, de todas as nações do mundo árabe. A única, por exemplo, que permite que haja homossexuais no seu meio é Israel. Israel tem uma legislação moralmente... A legislação moral de Israel é uma exceção no meio... obrigado. No meio geopolítico em que vive. Então, assim, é óbvio, existe uma guerra religiosa. Eu não considero que uma coisa anula a outra. O fato de, para mim, Israel, sim, constituir relógio escatológico, Israel como nação, Israel como povo, ok, mas isso não tem a ver com... a guerra só está acontecendo porque odeiam os eleitos de Deus e aquela terra pertence ao Senhor e eles têm que tomar de volta. Não creio em nada disso. Nada disso nos Mas o que nos move. mobiliza as pessoas hoje nas redes Existe esse sociais e na fundamentalismo, igreja existe. é exatamente essa compreensão equivocada de que lá estão os queridinhos de Deus e de que ele tem que ser protegido. Eu sou absolutamente contra essa guerra e contra o Hamas pela brutalidade, Com certeza. pela atrocidade, pela barbárie que eles estão perpetrando. Bárbaros. Agora, Israel também está agindo e dando o recado da mesma forma. Com a mesma barbaridade. Eu não com a diria, mesma, com a mesma atrocidade que o Hamas Israel agiu. tem esse Eu acho que direito de existe- defesa dessa forma? Eu acho que existe muita diferença. Não existe equiparação entre o que o Hamas faz e Israel faz. E eu acho que é até perigoso entrar por esse caminho. Equiparar o que Israel faz com o que Hamas faz, assim, é perigoso entrar por esse caminho. Hamas atacou estritamente, ou praticamente estritamente civis. Você tem bebês decapitados. E isso não existe equiparação ao que o exército de Israel faz. Pelo contrário. Não, eu O não exército tô de Israel equiparando, não, tá? o exército de Israel usa seu aparato tecnológico para avisar. E a gente tem relatos de condomínios que o Hamas impede que as pessoas saiam para que, sendo bombardeados, mais civis sejam letalizados, para que se faça uma divulgação maior. Agora, por último, esse hospital, Sim, né? sim. Poxa, foi Israel. Foi a jihad islâmica. E aí se percebeu que não foi nada disso e tudo mais. Mas, então, assim, não existe equiparação entre uma coisa e outra. Mas, No entanto, pastor Rafa- Israel está reagindo à Não, mas altura olha só, vamos só deixar claro assim novamente. deve, como nação, não como a nação de Deus que precisa Não, executar só o vamos juízo. deixar claro novamente que quando a gente fala do Hamas, a gente não está falando do povo palestino, por favor. Sim. Porque a gente sabe que isso tem se confundindo. E não Uma pausa é o para povo dizer que esse palestino. café está É maravilhoso. Isso a E gente eu, todo mundo quando concorda. falo que Israel está respondendo à altura, eu não estou equiparando a atos terroristas que o Hamas Perfeitamente. perpetraram contra civis que não tinha nada a ver com isso. Mas ao cerco, ao bloqueio à faixa de Gaza, porque eles O estão bloqueio. bloqueando alimentos, medicamentos, Exatamente. água. O bloqueio, para mim, é reagir à altura.
e agir com muita dureza. Eu acho muito... Agora vão abrir um Todos corredor, os países árabes vão ao redor abrir podiam corredor abrir, humanitário. abrir corredor humanitário. Todos os países árabes ao redor podiam ajudar de certa forma e não, tem que ser Israel. Mas a guerra é dele, É né? complexo. A guerra é deles. Não, justamente. Por isso que, como Israel, é muito complexo imaginar você dando alimento, entre aspas, tá? Alimento que eu digo sustentando a quem te ataca. Isso é muito complexo. Mas assim, eu acho muito interessante a gente entrar nesse discurso, porque a gente vê muito... Eu tô com medo de usar o termo errado. A gente vê muitos cristãos, a gente vê muitos cristãos condenando completamente a Palestina e tirando Israel como vítima, que eu digo, óbvio, Israel ali foi vítima, foi atacado, não foi Israel. Terrorista, foi um sim. atentado terrorista, isso não existe dúvida. Sem precedentes. Desde o nazismo não existe nenhum ataque feito à nação de Israel ou ao povo de Israel que tenha sido tão significativo como esse último. De acordo com essa discussão, a gente também não pode... então, falar que está sendo atacado porque é o povo escolhido. É uma questão geográfica, é isso os três concordam. Totalmente. Geopolítica, é uma guerra geopolítica. Sim. E na visão de vocês três, não é uma coisa que seja... Para mim, é geopolítica e cumpre papel profético, acaba cumprindo papel profético, mas a razão pela qual ocorre é geopolítica. Não é porque estão possuídos por... Não, é porque também na Bíblia a gente vê que Israel sofreu muitas mazelas por conta da sua desobediência. E aí tinha todo um contexto espiritual, Deus tentando trazer um castigo para poder discipliná-los. Então, agora a gente não tem mais isso. É pura geopolítica, não há um propósito espiritual por trás disso? Depende, né? Depende. Se você for dispensacionalista, pré-tribulacionista, você vai acreditar que sim, que tem essa ação. Porque é a sua lente hermenêutica. Você vai interpretar a realidade a partir do sistema teológico. E nesse sistema teológico, existem algumas promessas para Israel que precisam ser cumpridas. Aí eles vão defender uma série de textos do Antigo Testamento que, para eles, não podem ser metaforizados ou serem aplicados espiritualmente na igreja. Então, necessariamente, precisa se aplicar em Israel. Só que isso traz alguns problemas. Por exemplo, qual Israel? De que Israel a gente está falando? Porque a gente acha que Israel vai ter um lugar especial. Só que Israel não pode ser visto como etnicamente o povo judeu. Exatamente. Porque não é. Porque não é. E assim, não apenas não é, mas eu posso traçar uma linhagem, ela pode. Só que qual é a dinâmica ali? A salvação naquele aspecto, o dispensacionalismo vai trabalhar muito esse conceito de que a salvação era pelo cumprimento da lei. Você já deve ter ouvido isso no Antigo Testamento. Na perspectiva aliancista, é negativo. E nem estou dizendo que todos os dispensacionalistas pensam assim. Tem gente que não pensa, mas uma parte considerável pensa. Qual é a dinâmica? A dinâmica a salvação é por Cristo, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. No Novo Testamento, salvos pela fé no Messias que ali estava. E nós somos salvos na fé do Messias que veio e que voltará. Então, a salvação, ela não está ligada a uma bênção especial para Israel. E aí, quando a gente fala dessa dinâmica da guerra, o cancioneiro popular fez uma canção que eu acho que é muito interessante. O Senhor da guerra não gosta de crianças. A guerra é um caos. A guerra é o domínio assim, palpável do diabo sobre os seres humanos e tudo que aquilo é produzido. Independente de qual lado, é dor, é sofrimento, é morte, é luto. Então, a gente não pode usar um discurso religioso para legitimar qualquer tipo de ação do ponto de vista maligna, né? Entretanto, isso a gente precisa fazer essa diferenciação. As respostas geopolíticas, as respostas militares, elas fazem parte dessas relações. E aí, de momento nenhum, a gente está querendo levantar aqui também, nem por um lado, de que não, Israel tem que ir lá e massacrar todo mundo. Não, porque a gente é crente, a gente não pode defender isso. Exatamente. E segundo, a gente não pode defender também que não, Israel tem que ficar lá sofrendo porque eles são... Não, também não, eles têm direito de se defender e têm direito da sua autodeterminação, um princípio básico na Constituição do Estado. Então, assim, tentando concluir, né? Porque pastor, você dá o microfone, ele fala para sempre. Mas concluindo, do ponto de vista espiritual, eu também não vejo ligação, caminho com o pastor Vanderlei nesse sentido, mas entendo, e aí o Rafa também concorda com a gente nesse aspecto, que o grande ponto disso aí é uma questão geopolítica, tem a ver com outros elementos que não sejam aqueles espirituais lá de trás.
Gente, esse podcast tá fazendo assim, na minha cabeça. Tá porque- queimando É, aqui. porque eu tinha, juro pra você, eu sempre acreditei que não, essa briga entre Palestina e Israel tem sim a ver com Ismael. A gente até tava brincando, caraca, Abraão, por que você não foi Que esperar? homem? Né? A gente tadinho de Abraão, a gente julgando Abraão, Tem um né? detalhe que é muito interessante, Ai. né? Porque Deus abençoou Ismael. Sim, Até Verdade, o século VI, verdade. até o século VI, assim, século VI pro sétimo, essa parte hoje toda que ela é islamizada, ela era majoritariamente cristã. O que divide esse povo é o advento do islamismo, sim, mas muito por causa dos problemas da própria igreja. Quando a gente estuda a história da igreja, o período patrístico, o início do período patrístico, depois o início do período escolástico, a gente vai ver isso. É o norte da África, dividido por heresias, dividido por problemas, que é um terreno fértil para essa expansão do islamismo, e que depois vai gerar guerras e guerras e guerras religiosas e que vão se tornando étnicas.